Desde o início da pandemia, há quase um ano, a Covid-19 já levou em torno de 200 milhões de pessoas e continua fazendo suas vítimas. Um vírus mutante, potente e que desafia a medicina, a ciência e a sabedoria popular. Mas afinal, o que esse vírus tem de diferente dos outros que também fazem suas vítimas fatais a cada ano? Nós vamos conhecer a resposta para esta e outras questões com o médico pneumologista Dr. Robertson Júnior. Boa tarde, Dr. Robertson. Afinal, o que é um vírus? Boa tarde. Então, o vírus é um micro-organismo extremamente potente e antigo. Ele é um micro-organismo com uma capacidade de infecção extremamente grande. Existem vários tipos desses micro-organismos e eles convivem em simbiose conosco, ou seja, ele está no nosso dia a dia, né, sobre as superfícies, dentro das nossas fossas nasais, dentro da nossa boca, enfim, sobre a superfície de um modo geral. Só que nem todos nos fazem mal, nem todos nos contaminam. O vírus da Covid-19 é uma variante, é um vírus que já existe há muitos anos, tem relatos dele há mais de 100 anos, mas nunca havia acontecido uma pandemia como essa atualmente, né, com essa gravidade e com esse acometimento, né, mundial. Então, infelizmente, é algo novo, raro, e que nem nós, médicos especialistas, pneumologistas e os médicos de um modo geral, acreditavam que iria tomar essa proporção como está hoje. Qual a diferença da Covid para os demais que também fazem suas vítimas? A Covid-19 é um vírus que ele tem um tropismo, ou seja, uma preferência por via aérea, principalmente boca, garganta. Então, ele causa um quadro gripal. E é uma doença de muita fácil transmissão, infelizmente. Ela se passa como um resfriado, gripe comum, e muitas vezes é difícil diferenciar e saber qual é a etiologia, qual é o causador. Na realidade, quando nós somos surpreendidos por esse vírus, né, nós não sabíamos nem sequer quais seriam os sintomas que ele causaria em nós. Mas como os sintomas são muito semelhantes a um quadro de um resfriado comum, fica difícil diferenciar. Então, muitas vezes é necessário que nós façamos um teste específico para ter certeza absoluta se você está contaminado ou não por esse novo vírus. Cada pessoa reage a essa infecção de uma maneira diferente. Algumas pessoas têm um quadro gripal leve, uma simples coriza, tosse, um leve cansaço. Outras pessoas, principalmente aquelas que têm doenças prévias, pressão alta, diabetes, ou que têm algum outro tipo de doença reumatológica, lúpus, artrite reumatoide ou mesmo câncer, elas podem evoluir de uma maneira bem mais grave. Então, essas pessoas, né, principalmente acima de 60, 65 anos, elas, quando contraem a doença, elas tendem a ter uma forma mais grave. Só que o que a gente vem vendo também no nosso dia a dia, no Brasil e fora também, é que as pessoas mais jovens agora vêm sendo mais acometidas, o que não ocorreu no princípio. Antes eles falavam o seguinte: olha, vamos prevenir os idosos, as pessoas doentes, vamos deixá-los em casa, e as pessoas mais jovens, então, poderiam, entre aspas, sair para trabalhar, desde que tivesse todo o cuidado que é preconizado. Só que eles estão vendo hoje em dia que mesmo jovens, tomando os cuidados, eles vêm se contaminando, alguns deles vêm apresentando formas graves da doença, que era até inesperado, e infelizmente alguns deles vêm evoluindo mal. Com relação à vacina, ainda muitas dúvidas a respeito da eficácia dessa vacina. Qual a sua opinião a respeito? Existem vários tipos de vacinas que estão sendo aplicadas no mundo como um todo. Nós temos a da Pfizer, Moderna, da AstraZeneca, são várias empresas aí que vêm correndo atrás desse mercado. As vacinas, elas estão sendo testadas praticamente em loco, porque quando uma vacina ela é lançada, existem várias etapas que são feitas, que a gente diz que é etapa 1, etapa 2, etapa 3, e cada etapa é feita uma testagem, um determinado micro-organismo. Exemplo, as vacinas anteriormente, muitas vezes elas eram testadas em animais, em macacos, em camundongos e ratos, enfim. Hoje em dia, essas vacinas elas não passaram por todas essas etapas. Nós precisamos de uma vacina o quanto antes, para a gente tentar minimizar essa doença.
Então, muitas vezes, essas etapas das vacinas, elas estão sendo queimadas e muitas vezes liberadas pelos órgãos sanitários de cada país. No Brasil, por exemplo, a Anvisa ainda não liberou nenhum tipo de vacina, mas em outros países essa liberação já vem ocorrendo. Eu acredito o seguinte, que a vacina, ela precisa ser testada, né? É claro que agora, com essa correria, muitas delas vão ser aplicadas, elas vêm demonstrando uma eficácia, talvez não seja a que a gente esperava, né? Que é uma eficácia acima de 80%, 90%, mas independente disso, assim que a vacina for realmente distribuída de um modo geral, eu acho que as pessoas devem sim ser vacinadas para a gente tentar diminuir essa contaminação em massa que vem ocorrendo. Quais as medidas que as pessoas devem tomar para evitar o contágio? Então, nós devemos continuar tendo todas essas barreiras sanitárias, porque elas são essenciais do combate. Lavar sempre as mãos a todo momento, com o próprio sabão e água, isso já seria suficiente para a gente matar a maioria dos micróbios e principalmente os vírus. Continuar utilizando sempre as máscaras e o distanciamento, que eles dizem que é de 1,5 m a 2 metros. Se nós fizermos isso, a chance de contaminação não zera, mas diminui muito. Então, se nós continuarmos aí tomando todas essas medidas sanitárias, isso diminui muito o contágio. É claro que mesmo tomando essas medidas, pelo vírus ter um alto poder contagiante, por ficar em superfície, porque muitas vezes quando a pessoa fala, ou ela fala mais alto, por exemplo, ou ela tosse um ambiente, aquele vírus fica por horas ali. É claro que ele morre depois com o tempo e com a limpeza do local. Mas se nós tomarmos todas essas medidas, a chance de contaminação diminui muito. Com relação ao uso das máscaras, os profissionais de saúde têm reclamado bastante que as pessoas não sabem usar. Qual que é o modo correto para que o uso da máscara também seja eficaz para evitar o contágio? Então, a máscara, ela deve cobrir toda a boca e cobrir o quê? O nariz. Muitas vezes a gente vê a pessoa com máscara sobre o queixo ou com o nariz para fora da máscara. Então, isso não protege. A máscara, ela deve cobrir toda a parte oral e a parte nasal. E ela deve ser trocada com uma certa frequência. Se for a máscara descartável, a recomendação é que a troque de 4 em 4 horas. Porque simplesmente pelo fato de falar, você vai umidificando a superfície da máscara. Isso propicia a proliferação de vírus e bactérias e faz com que a eficácia dela diminua. Agora, se for a máscara de pano, você deve lavá-la todo dia, justamente para que tenha uma higiene adequada. E toda vez que você perceber que a máscara está mais frouxa ou que ela não está cobrindo completamente toda a estrutura da boca e nariz, é necessário que você tenha a consciência de trocar, ajustar com uma certa frequência. E principalmente a higiene. A higiene e o distanciamento são essenciais nessa etapa para a gente tentar aí impedir a proliferação viral. A gente tomando conta da nossa saúde, a gente impede, por exemplo, que outras pessoas se contaminem. No Brasil, era incomum antigamente, por exemplo, as pessoas usarem máscara. Tanto é que quando a gente saía na rua e via alguém de máscara, a gente ficava assustado, falava assim, puxa vida, será que aquela pessoa está com alguma doença infecto-contagiosa? E fora do nosso país era muito comum, até mesmo na Europa, na China, na Ásia, as pessoas quando ficavam gripadas ou resfriadas, elas sempre utilizavam a máscara. Por quê? Já tinha aquela consciência coletiva de que se ela fizer isso, vai impedir ou vai diminuir a chance de transmissão de doenças. Então, aqui no Brasil e no mundo como um todo, a gente tem que ter esse conhecimento que qualquer coisa que a gente faça, a gente pode influenciar diretamente na saúde de outras pessoas. Então, agora que se passou o Ano Novo, infelizmente, a gente vê pela televisão, muitas pessoas se aglomeraram e agora estão voltando para casa. Eu acredito que os números dos casos de pacientes infectados devem aumentar muito ainda, infelizmente, principalmente no nosso país, eu acredito que na França também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de que tudo que nós façamos agora vai influenciar diretamente na saúde do próximo, e a única maneira da gente impedir a progressão desse vírus é fazer as medidas sanitárias que eles vêm preconizando e torcer para que essa vacina seja distribuída o mais rápido possível e que tenha uma eficácia,
que é o que a gente espera. Muito obrigada, Dr. Roberto. A sua participação aqui é muito bem-vinda. Foi um prazer participar e sempre que houver a possibilidade, pode me chamar que eu estarei aí para poder ajudar.